Olá pessoal, meu nome é Franciele. Nós vamos dar início então à nossa primeira aula de hoje, que é a apresentação da tela do AutoCAD. Então, quando a gente abre o nosso AutoCAD, a primeira tela que vai aparecer para a gente é essa tela que a gente está vendo aqui agora, que é a tela inicial, onde a gente escolhe qual arquivo que a gente vai trabalhar dentro do programa. Vocês podem ver que aqui em cima eu tenho o AutoCAD 2018, que é o que eu vou utilizar. Eu vou utilizar o AutoCAD 2018 em inglês e a versão de estudante, que é a versão que eu baixei do site da Autodesk. A primeira aba que a gente tem aqui à esquerda, a gente vai utilizar ela quando a gente não tem nenhum arquivo salvo, nenhum template já para a gente utilizar dentro do nosso, já configurado dentro do nosso AutoCAD, e a gente vai iniciar um trabalho novo. Então, a gente clica dentro desse Start Drawing para a gente começar um trabalho novo. Aqui no meio, a gente tem todos os documentos recentes que a gente trabalhou dentro do AutoCAD e eles vão aparecer aqui caso a gente vá dar continuidade a um trabalho já executado. Então, a gente clica dentro de uma dessas abas e vai abrir o trabalho que a gente realizou recentemente. Aqui são algumas notificações que o AutoCAD passa para a gente, né? Não é nada que a gente vai utilizar nesse momento. E aqui em cima, a gente também, dentro desse azinho vermelho aqui, a gente também pode abrir um arquivo novo ou abrir um arquivo que a gente já tiver existente dentro do nosso computador. Como a gente está começando o nosso trabalho hoje e a gente ainda não tem nenhuma configuração dentro do AutoCAD, a gente vai clicar dentro deste Start Drawing para iniciar a tela principal. Então, a gente vai dar um clique aqui e ele vai abrir essa tela para a gente, que é a nossa área de trabalho. E é onde vai ficar o nosso desenho aqui. Então, como a gente não tem um arquivo salvo dentro do nosso computador, é o nosso primeiro trabalho, ele vai aparecer aqui em cima, ó, como Drawing 1, Drawing 2. E geralmente esse nome vai ser modificado a partir do momento que a gente salvar o nosso arquivo. Aqui aparece a versão do AutoCAD que a gente está utilizando e aqui o nome do arquivo que a gente salvou. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender a fazer é salvar um arquivo do AutoCAD, porque muitas vezes a gente esquece de salvar e se der qualquer tipo de problema na nossa máquina, a gente perde o trabalho que a gente estava fazendo. E às vezes a gente esquece de salvar durante todo o processo também. Então é importante, de vez em quando, já fazer um salvamento daquilo que a gente já fez dentro do nosso desenho para não perder nenhum tipo de arquivo. Então, a primeira coisa que a gente faz, se a gente não tem nenhum arquivo salvo aqui, a primeira coisa que a gente faz, a gente tem duas opções. Ou a gente vem nesse azinho grande aqui e vem aqui em Save As, e ele vai abrir essa tela para a gente salvar o nosso arquivo, ou a gente vem nesses dois desenhos aqui em cima, ó. Pode ser qualquer um dos dois? Pode, porque como é o nosso primeiro trabalho, mesmo se a gente clicar em Save, ele vai abrir a mesma tela que a gente fez anteriormente. Então, aqui ele vai aparecer onde que a gente quer salvar o arquivo, dentro de qual pasta que a gente quer salvar o arquivo. Se a gente quiser criar uma pasta na área de trabalho, a gente vai vir nessa abinha do lado, criar uma nova pasta. Aí está aqui minha nova pasta, ó. Eu vou clicar nela, depois eu vou modificar o nome dela, mas eu vou clicar nela aqui, não tem nada nessa pasta, que é uma pasta nova, e aqui embaixo eu vou colocar o nome do arquivo que eu quero salvar esse trabalho. Então, eu vou colocar aqui teste, só para a gente identificar o nosso arquivo. Então, eu vou colocar aqui teste. E um detalhe que é muito importante quando a gente vai salvar qualquer arquivo dentro do AutoCAD é a versão que a gente está salvando o nosso arquivo. Por quê? O arquivo do AutoCAD, você não consegue abrir uma versão superior dentro de um AutoCAD com versão inferior. Por exemplo, se eu estou trabalhando no AutoCAD 2018 e você tem
tenho um AutoCAD 2015 e eu salvo meu trabalho no AutoCAD 2018, eu não consigo abrir esse AutoCAD dentro do seu, porque a minha versão é superior à sua versão. Então, quanto maior o número do ano aqui, ó, eu não consigo abrir quando eu tenho um ano inferior aqui embaixo. Então, o que eu faço? Eu clico aqui e escolho uma versão menor para eu salvar. Porque, por exemplo, se eu salvo na versão AutoCAD 2000, eu posso abrir de 2000 para cima. E a probabilidade de eu ter um AutoCAD 2015, 2016 é muito maior do que eu ter um AutoCAD, por exemplo, R14, que hoje em dia nem existe mais. Então, eu clico numa versão que é inferior, e aí ele já vai ficar aqui, e aí esse meu arquivo, ele vai ser salvo nessa versão. Aí eu consigo abrir da 2000 até 2020, por exemplo. Então, eu venho aqui e vou em salvar. Notem que aqui em cima já mudou, ele já indica onde que o meu arquivo está salvo, né? E aqui, que é o arquivo que eu estou fazendo a configuração agora, ele também tem o mesmo nome aqui em cima. Quanto mais abas eu tiver aberto aqui, são mais desenhos novos que eu estou criando. Mas é só quando a gente precisa utilizar um outro desenho que às vezes a gente precisa copiar alguma coisa de um outro desenho, é que a gente vai abrindo esse monte de abinhas aqui em cima. Quanto mais limpo o AutoCAD, é melhor para a gente poder criar o nosso desenho, porque senão fica muito arquivo aberto. Então, a gente tem o nosso teste que a gente salvou aqui e a gente vai começar a ver o que a gente tem dentro dessa tela, para a gente poder começar a trabalhar. Então, essa tela principal que eu tenho aqui, ó, é onde vai ficar o nosso desenho. Aqui embaixo eu tenho essa tela que chama Model. Do lado eu tenho Layout 1, que é onde a gente vai futuramente fazer a impressão do nosso desenho, criar uma folha de papel para poder fazer a impressão do nosso desenho. E aqui a mesma coisa. Na verdade, a gente consegue, do mesmo jeito que a gente consegue adicionar arquivos aqui em cima, a gente consegue criar folhas com nomes diferentes aqui embaixo. Então, por exemplo, eu estou aqui com Layout 1. Se eu quiser renomear o Layout 1 para colocar folha 1, por exemplo, eu consigo. E aí ele vai salvar como folha 1. Se eu tiver 10 folhas aqui, eu vou só acrescentar aqui, ó, mais um layout e vou modificando esses nomes aqui para eu ter o número de páginas que eu preciso para salvar os meus arquivos. Mas a gente trabalha dentro do AutoCAD nesse model. Então, ele vai sempre voltar para essa tela para a gente realizar o nosso desenho. Aqui embaixo, a gente tem a linha de comando. Então, tudo que a gente pede para o AutoCAD, que a gente dá aqui a ferramenta para ele, o comando para ele fazer, vai aparecer como um histórico aqui dentro. Então, se a gente sobe aqui, ó, a gente consegue ver que eu abri o layout, alguma coisa aqui que está cancelada. Então, tem o nome do layout aqui, eu renomeei o nome do layout, ó, pedi um novo layout. Então, tudo que a gente fizer, ele vai aparecer aqui como um histórico. Se a gente esquecer de alguma coisa, de algum detalhe que a gente fez, ou se a gente precisar de voltar para poder ver alguma coisa que a gente fez, a gente consegue clicar dentro dessa aba aqui do lado para poder verificar o que a gente precisa. Aqui embaixo, o principal que a gente vai observar hoje é o seguinte. Aqui na nossa tela tem um quadriculado. Pode-se ou não trabalhar com esse quadriculado. A partir do momento que eu clico aqui, ó, eu tiro esse quadriculado e a tela fica uma tela única. Caso eu precise ter uma referência para poder utilizar a linha, ter esse grid aqui, eu deixo ele clicado ou não. Então, depende da nossa utilização. A gente também pode usar o comando, o F7, né, do teclado, e aí eu vou fazer aqui com o F7 do teclado e ao mesmo tempo ele desliga, né? É como se fosse um atalho. Ah, eu não quero utilizar isso aqui, está me atrapalhando, então eu venho e clico aqui.
Ao mesmo tempo, a gente tem aqui do lado, ó, o orto, que é o que nos permite criar um desenho ortogonal. Então, por exemplo, se eu vou clicar em uma linha para poder fazer o meu desenho, a linha pode ficar ela pode ficar uma linha solta, ou a partir do momento que eu clico aqui, ó, eu vou clicar aqui agora, ela fica presa no meu mouse. Então, eu só consigo desenhar ele de forma ortogonal, né, com o ângulo de 90 graus aqui. Então, isso, para a gente que vai trabalhar com projeto, é fundamental. Porque só quando a gente precisa é que a gente vai desligar ele. Porque senão, às vezes, a gente acha que a nossa linha está uma linha reta, certinha, e às vezes ela não está. Então, no olho, a gente não pode confiar. Então, a gente sempre vai deixar aquilo ali ligado, que é como se fosse a nossa régua, o nosso esquadro, e a linha vai sair perfeita aqui dentro do que a gente precisa. Então, eu vou só apagar isso aqui para continuar explicando. Então, isso aqui vai ficar sempre ligado. Só quando a gente realmente precisar que a gente desliga. E aí, para a gente desligar, a gente também pode utilizar o F8 do teclado e a gente consegue desligar de uma maneira mais rápida. Em seguida, a gente tem esse quadradinho que está azul aqui no meu desenho. E aqui do lado, a gente consegue ver alguns nomes que a gente vai utilizar aqui. Dependendo do momento, a gente vai usar mais ou menos. E aí, quando precisar, a gente vem aqui e aciona. O que seria isso daqui? Alguns desses pontos é para a gente continuar o desenho a partir de determinado ponto. Eu fiz uma linha e quero começar a linha da ponta direita dela. Então, eu tenho que deixar esse endpoint com esse Vzinho, que significa que ele está ligado, para que a gente consiga pegar exatamente aquele ponto. Se eu quero pegar o meio de uma linha, eu tenho que vir nesse midpoint e deixar ele aqui ligado para eu conseguir pegar esse meio da linha. Só que isso aqui a gente vai ver com mais calma mais para frente, mas é só para já ir familiarizando com esse comando aqui. Então, aqui em cima, a gente vai ter os que a gente vai utilizar com mais frequência. Por exemplo, esse draw aqui são os comandos de desenho que a gente mais vai utilizar. Então, eu tenho a linha, polilinha, o círculo, o arco. Aqui a gente tem o retângulo e o polígono. O centro, a elipse. E aqui a gente tem o hatch, que é para a gente fazer a achura dentro do nosso desenho. Então, dentro desse quadro aqui, a gente vê que tem uma linha dividindo cada um desses grupos aqui. Então, isso aqui é o que a gente vai utilizar mais para a gente poder iniciar o nosso desenho. Ao lado, a gente tem ferramentas que são modificações. Então, a gente já vai ter alguma coisa criada e a gente precisa modificar o nosso desenho. Então, a gente vem nessas ferramentas aqui. Então, a gente vai ter essas ferramentas, a gente vai falar mais detalhadamente nas próximas aulas. Então, mover, copiar, a gente vai ver isso depois. Ao lado, a gente tem as ferramentas de texto. O que seriam as ferramentas de texto? Eu quero escrever dentro da minha sala, que é uma sala e que ela tem tantos metros quadrados. Então, eu vou vir aqui nessa ferramenta de texto para poder utilizar ela e escrever. E, ao mesmo tempo, eu preciso fazer uma cota, né? A gente vai fazer a planta baixa do nosso projeto e eu preciso cotar essa planta baixa. Então, eu também vou vir nessa abinha aqui, que eu vou ter todos os tipos de cotas diferentes, que a gente vai ver como que funciona isso aqui, todos os tipos de cotas diferentes para poder realizar o meu desenho. E aí eu consigo também criar cotas a partir das escalas que a gente vai usar. Então, por exemplo, se eu vou usar uma escala de 1 para 100, a cota é diferente da escala de 1 para 50 ou da escala de 1 para 200, por exemplo. Ela tem que ficar visível. Se a gente usar a mesma cota no nosso desenho, muito provavelmente na hora de fazer a plotagem, ele vai ficar muito pequeno. Então, a gente tem que ter uma proporção e a gente vai ver uma aula só sobre cotas, configuração de cotas mais para frente, para que todas as escalas tenham a mesma qualidade de leitura. Aqui é quando a gente vai criar os layers para a gente utilizar dentro do nosso desenho. Então, aqui, como o meu desenho não tem nenhum,
Ele apenas aparece esse zero, assim, esse quadradinho branco zero, porque qualquer linha que eu for desenhar aqui, ó, ela vai ser desenhada com aquele layer. É o layer que está vigente aqui, porque é o layer que aparece, e eu não fiz nenhuma configuração de layer ainda. Então, ela não vai aparecer aqui para mim. A partir do momento que a gente fizer a nossa configuração, vai aparecer um monte de linhas aqui para baixo com as cores que a gente precisa e a gente só vem escolher com qual desse tipo de layer que a gente vai escolher para poder fazer o nosso desenho. Aqui ao lado a gente tem a abinha de inserção de blocos. O que significa isso? Eu quero buscar um bloco de mesa na internet, de mesa com cadeira, com pratinho em cima da mesa. Então, eu vou na internet, vou procurar esse bloquinho lá e a partir do momento que eu salvar, eu vou vir aqui e inserir esse bloco. E aí eu consigo colocar ele dentro do meu projeto. Ao mesmo tempo, eu quero desenhar um bloco novo, mais completo, do meu jeito. Então, eu consigo fazer o desenho, criar esse bloco. Dentro dessa abinha aqui, a gente vai criar esse bloco e salvar esse bloco junto com os blocos que eu já utilizo. E aí, em outro projeto, eu posso usar esse mesmo bloco, não preciso desenhar de novo. Então, isso aqui também é muito importante. A gente vai utilizar muito em corte, em planta baixa e muitas vezes em fachada também. Aqui ao lado, a gente tem as propriedades do nosso desenho. O que significa isso? A gente vai ter a propriedade da linha que a gente vai utilizar, com as configurações que a gente fez no layer, e se a gente quiser modificar essas configurações, a gente também consegue. Então, eu consigo pegar a propriedade de uma linha e passar a propriedade dessa linha para uma outra linha que for importante para mim naquele momento, ao invés de apagar e desenhar de novo. Isso aqui é bastante útil, a gente vai usar muito. E aí, esses outros aqui a gente vai ver depois, né? Aqui é para a gente medir alguma coisa. Fiz uma linha, não sei o tamanho dela, não sei se ela está certa. Vem aqui em distância e eu consigo ir lá medir para ver se está certinho. E aqui quando a gente vai criar os grupos, ou copiar e colar os arquivos que a gente tiver, mas a gente já usa esses aqui menos. Muitas vezes a gente usa mais a cota para poder olhar o tamanho do que esse que é a distância, mas a gente pode utilizar ele também. Bom, então, e aqui nessa aba que eu ainda não tinha falado, a gente entra nele para salvar um arquivo, né? Salvar ou salvar como, quando a gente vai utilizar ele aqui. Para a gente exportar um arquivo, então, eu fiz um desenho e quero exportar ele para PDF, por exemplo. Então, eu posso vir aqui, colocar ele para exportar em PDF, e aí a gente vai clicar lá dentro da nossa tela, escolher o desenho que a gente vai exportar, e a gente consegue salvar ele em PDF. Opa. Se eu quiser fazer a impressão do meu arquivo, aí eu também vou vir aqui em Print, e ele vai abrir qual arquivo que eu quero utilizar aqui, qual desses aqui que eu vou utilizar. Mas normalmente a gente já clica direto em Print, ele já vai abrir a janela que a gente precisa. New, se a gente quiser criar um novo desenho. Open, se a gente quiser abrir um desenho que esteja no nosso computador. Então, eu fiz esse desenho do teste, quero abrir ele aqui de novo. Então, eu vou vir em Open, procurar ele dentro do meu computador para trabalhar em cima dele. Aí eu não tenho mais nada para fazer daquele ali. Aqui também são os mesmos comandos que eu tenho dentro desse eu tenho aqui, ó. Esse primeiro new, que é para eu criar um arquivo novo. Open, para eu abrir um arquivo novo que estiver salvo no meu computador. O Save, Save As, né, para salvar. Sempre que a gente já tiver um arquivo salvo, eu não preciso vir em Save As, não. Eu venho só em Save e aí ele vai dar um salvamento automático aqui dentro do meu computador. E a impressão eu posso vir nesse arquivo aqui. Bom, então a título de apresentação, acho que é isso. Essa aula de hoje é uma aula mais mesmo para verificar o que é a tela, quais são os comandos que a gente tem, como que a gente vai trabalhar. E a partir de agora, a gente vai seguir para as próximas aulas para a gente ver esses comandos, essas ferramentas separadamente e detalhadamente.